Bem, primeiro, praticamente são os mesmos assuntos aqui, mas alguns detalhes, né? Eu percebi claramente aqui que a Regina diz aqui alguns pontos importantes aqui. A Regina diz o seguinte, que o William teria sido responsável pela liberação da importação da vacina Covaxin, apesar das irregularidades nos contratos da pasta com o laboratório Barac Biotech. O William também foi citado pelo servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, como um dos responsáveis pelas pressões atípicas em relação à importação da vacina Covaxin. Pois bem, percebe-se que o envolvimento do William Amorim Santana com relação a essa contratação. Então, eu digo assim, o ponto de vista deles é o que eu percebi nos depoimentos. Então, vou algumas perguntas, seu William. Por que razão, se é que você tem conhecimento, por que razão a portaria que nomeou a Regina Célia, fiscal do contrato, ela só foi publicada dia 22, que é uma segunda-feira? Porque ela já atuava sem a portaria, informalmente? Não, nesse contrato não, até porque um servidor ele só pode atuar depois que a portaria é devidamente publicada. Mas o motivo da publicação tardia eu não sei. Pois é, mas nos e-mails, Vossa Senhoria já dirigia a ela. Não, eu submeto a ela porque ela é a fiscal de vacinas lá da área técnica. Não especificamente desse contrato, ela já era fiscal? Ela já era fiscal de outros. De outros. Então eu subentendi que ela seria nomeada... Vossa Senhoria não sabia que ela era fiscal do contrato dessa vacina especificamente? Não, eu sempre mandei para ela porque ela é a fiscal de todas as vacinas. De todas as vacinas. Ela é do Programa Nacional de Imunização e acredito eu que ela seria designada, tanto que foi designada para... Você teve conhecimento que teve uma minuta, um termo que só foi apresentado 11 de... O contrato foi assinado antes do termo. Daquele 11 de março teve uma... O que acontece, senhor senador Exalceu? Eu só posso me atentar às atribuições que me cabem. Chega mais próximo do microfone, acho que não. Perdão. Como? Então, o meu papel é de analisar as invoices em paridade com os contratos. Eu não participo do processo de compra, não participo dessa etapa do processo, elaboração de termo de referência. Termo de referência. Eu não participo dessa etapa. Tá. Quem respondeu pela fiscalização do contrato, deste contrato antes, não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Quer dizer, ficou esse período... O conhecimento que você tem é que ela era responsável por todos os contratos. De vacina. Especificamente dessa que ela foi nomeada dia 22, Vossa Senhoria não sabia? Não. Vossa Senhoria sofreu alguma pressão? Pressão no sentido assim, alguém pediu, e a gente sabe que existem pedidos normais e pedidos assim de uma forma mais contundente. Vossa Senhoria teria sofrido algum pedido especial, vamos dizer assim, para não falar pressão, nesse período de 18 a 24, quanto ao invoice que foi liberado para dar andamento desse processo? Quem é que, se houve, quem é que pediu isso? Um pedido especial, eu não entendi bem o... Pelo e-mail eu vou explicar. O senhor Leandro Brito, né, que encaminhou este e-mail dia 16, ele coloca assim, e foi dito aí, com anuência da Secretaria Executiva, peça auxílio, etc. E lá embaixo ele diz, conto com a compreensão de todos e celeridade. Ou seja, entendi. Seja rápido. Eu li o e-mail, eu entendi. Então, a pergunta é nesse sentido. Entendi. Alguém pediu para que você apressasse alguma coisa, agilizasse o processo? Não, o que acontece? Como a minha condição no Ministério é de consultora, eu não sou servidor, as minhas ações são subordinadas pelo meu chefe, o Luiz Ricardo. Mas seu chefe também pediu para você agilizar muito isso? O meu chefe é quem deve ter recebido as devidas pressões. Mas sim, mas ele repassou para Vossa Senhoria alguma... Não, ele... Vossa Senhoria percebeu que precisava ser urgente alguma coisa? Não, ele sempre deixou muito bem claro que o processo deveria seguir o seu rito processual devido, que nenhuma etapa deveria ser pulada e que o processo deveria ser cumprido dentro dos moldes da lei. Certo. Agora, a senhora Regina deu a entender, e por isso que eu estou perguntando,
quem verificou as correções feitas pela empresa Precisa? Por que razão a Madison Biotech ainda constava na terceira invoice? Quem autorizou? A fiscal do contrato não tinha que se pronunciar sobre a presença dessa empresa na terceira invoice? Por que a divisão de importação deu andamento do processo? Ela se pronunciou. Foi feito algum levantamento sobre essa empresa? Quem tinha essa responsabilidade? Ela se pronunciou, a fiscal do contrato se pronunciou quanto à continuidade do processo, estando a Madison figurando na Commercial Invoice. Nós não consultamos empresas que estão discriminadas nos documentos. O que nós verificamos é se a empresa que está indicada na invoice é a mesma empresa que é citada no contrato. Nós não consultamos, não fazemos pesquisa. Mas ela deu a entender que a responsabilidade de aceitar ou não, no caso, por exemplo, dessa empresa que não estava no contrato, está na invoice, é da importação. Ela diz isso. Não. Inclusive aqui, eu ainda posso dizer aqui ainda, ó. E afirma que estão providenciando uma declaração, ela fala isso. Exato, está aqui, ela se manifesta. Isso, com este conteúdo, mas como representantes signatários estariam de acordo. Eu pergunto aqui, caso a fiscal do contrato aceitasse as explicações da empresa, a divisão de importação simplesmente daria o andamento do processo ou poderia questionar essa decisão do fiscal? Porque é apenas uma declaração da empresa. Não, no que me cabe, as minhas atribuições, as responsabilidades as quais eu tenho que cumprir na minha área técnica, o meu papel é de analisar a documentação e, mediante a anuência da área de fiscalização, providenciar o licenciamento. Se a área de fiscalização deu anuência, não tenho autonomia, nem poder. Mas ela diz, a senhora Regina diz aqui, o William teria sido responsável pela versão de importação, apesar das irregularidades dos contratos da pasta. Quer dizer, por isso que eu estou perguntando, a divisão de importação fez algum tipo de levantamento sobre essa empresa Precisa Medicamentos? Não nos cabe. A divisão de importação também aceitou a declaração da Precisa quanto à natureza jurídica? Não nos cabe aceitar essa declaração. O que nos cabe é detectar divergências, erros na Commercial Invoice, submeter a área de fiscalização e, após a anuência deles, dar seguimento ao processo. Mas Vossa Senhoria tem conhecimento, que tem um contrato e tem a invoice. O que está no contrato não é o que está na invoice. Exatamente. A divisão chegou a discutir esse assunto com a fiscal? Isso foi questionado para a fiscal, eu liguei para a fiscal. Sim. Pedi que ela verificasse essa questão, ela verificou junto ao fornecedor, o fornecedor mandou um e-mail, ela até se manifesta favorável. Mandou uma declaração. Ela responde direto para o fornecedor, dizendo que se manifesta favorável a isso. Não houve nenhuma pressão com relação a esse ponto? Não. De tocar para frente, apesar dessa... Submetido a mim, não. Tendo em vista... Vossa Senhoria, como consultor, entende que uma declaração da empresa é o suficiente, mesmo não estando no contrato? Não me cabe julgar. O que me cabe julgar é, eu tenho anuência da área de fiscalização para dar prosseguimento ou não. Se eu não tiver anuência... Mas a fiscal está dizendo que a responsabilidade da continuidade é da importação, não é dela. Ela só levantou um ponto, que foi a questão da quantidade. Ela não falou em nenhum momento sobre a questão... Eu entendi a sua colocação. Eu Sim. vou submeter o material que eu trouxe ao senhor, o senhor vai ver as trocas de e-mail e ela se manifesta junto ao fornecedor que aceita a justificativa que foram apresentadas, conforme e-mail anexo, e assim ratificamos a autorização do prosseguimento do embarque da primeira parcela, só que ela solicita à empresa uma declaração de quem é a Madison. Isso não nos cabe. Quem recebeu esse documento da Precisa dia 23 de março, terça-feira? Foi a Regina? Quem recebeu? Quem recebeu esse documento da Precisa, falando essa declaração? A divisão de importação também aceitou essa declaração assim? Você tem que dizer que não tem... Não entra nesse aspecto? Olha, eu não posso dizer o que cabe a ela. Quem tinha o poder de vetar essa declaração, por exemplo? Esse questionamento? Quem que deveria ter vetado? Olha, no âmbito das minhas atribuições, infelizmente eu não saberia dizer. O que eu já afirmei, eu não posso inclusive falar pela competência de outras áreas, eu não sei o que cabe à área de fiscalização, também não sei o que cabe à área de pagamento, eu sei o que cabe à divisão de importação. Análise da Commercial Invoice e detectada qualquer divergência do contrato, o processo tem que ser submetido à área de fiscalização cabendo a esta
Olha o que diz aqui a senhora Regina. Dia 24, ela disse assim, no dia 24, a divisão de importação encaminhou um e-mail onde ele apresenta um checklist da invoice. Ok. Devo aqui esclarecer, ela dizendo, devo aqui esclarecer que quem faz a avaliação da conformidade da invoice é a divisão de importação. Não cabe à fiscal do contrato fazer a avaliação do checklist do conteúdo do invoice. Eles me apresentaram, o técnico da divisão de importação me apresentou o relatório no e-mail. Nesse checklist que eles me passaram, ele apenas destacou um ponto divergente, que foi a relação dos 3 milhões de doses, que está diferente do que está no contrato, que é de 4 milhões. Apenas esse ponto. Ele me destacou apenas isso, porque é a função da divisão de importação fazer essa análise. O senhor William foi quem me descreveu o e-mail, porém quem é o chefe da divisão de importação é o senhor Luiz Ricardo. Neste e-mail foi colocado apenas acerca do quantitativo. Aqui, ó. A divisão de importação não apontou o problema da Madison Biotech. Por quê? Houve alguma pressão para isso? Estou dizendo que ela disse que a responsabilidade era do... Não, entendi. Você afirma que não, que aí ficou assim... Eu só posso afirmar pelas minhas competências, o que me cabe. O que me cabe é a análise da comercial invoice. Se detectada alguma irregularidade, algum erro, alguma divergência, submeto o processo à área de fiscalização, cabendo a esta manifestar-se favorável ou não. Entendi. Pois é, ainda tem essa questão da parcela atrasada. Bem, ela diz aqui, eu fui muito clara, ela diz, quando eu disse que eu aprovava o quantitativo, que foi o único item, o único ponto que ele me apontou. Então, ele dá a entender, ela deu a entender que essa responsabilidade, né, do... Eu estou entendendo a sua pergunta, porque eu não quero ficar nesse jogo então, quem é que errou aqui? Essa é a pergunta, então. Quem que errou? Foi a divisão de importação ou foi o fiscal do contrato? O que acontece? Eu não quero ficar nesse jogo de transfere responsabilidade. O senhor tem o e-mail do dia 24 encaminhado para a Regina? Ali está claro o que o senhor solicitou. Disse que a oferta estava menor. Não, está na apresentação, inclusive, está no e-mail. Está no slide. Ele encaminhou para a Regina dizendo que a primeira parcela estava atrasada em 8 dias. Sim. Senador, eu provoquei a área de fiscalização 3 vezes. Na primeira... Tá, a divisão de importação não voltou a indagá-la sobre a Madison Biotech? Não, a partir do momento que ela manifestou-se que a gente podia dar continuidade ao processo, não cabia mais nenhum questionamento. Você disse que ela pediu informações sobre quem era a Madison Biotech. Deram as informações? Eu liguei para ela e externei 2 pontos. Regina, nós recebemos a documentação, o quantitativo está menor e figura uma terceira empresa no documento que não está citada. Eu liguei para ela, eu telefonei. É isso. Ô, presidente, só um pouquinho, está terminando meu tempo, só não consigo terminar. Eu lhe acrescentei, vou lhe acrescentar. Se me permitir, só para... Lhe acrescentei 2 minutos. Ainda vou dizer o que aqui no final ela diz ainda. Regina, neste momento, a divisão de importação deveria ter me alertado que o invoice permanecia ainda com essa divergência. E nós conversamos sobre isso. Corrigiram o negócio de antecipado, a segunda vez veio pagamento antecipado, na terceira, aí tiraram o antecipado. Mas continua essa questão. Então, ela diz aqui, mesmo assim, permanecia ainda com essa divergência. Se ele não me alertou, eu entendi que estava tudo certo. Então, está dizendo isso. Se você não alertou... Eu entendi o seu questionamento, porque eu posso dizer... A divisão de importação deveria insistir com a fiscal. Você está dizendo que ligou algumas vezes para ela sobre isso. Não, sobre esse tema uma única vez. Porque ela diz, com relação a essa inconsistência. Então, você ligou para ela... Na hora que eu liguei, ela mandou imediatamente um e-mail para a empresa questionando quem era a Madison. A divisão de importação chegou a consultar a empresa precisa sobre isso? Não me cabia questionar a empresa precisa. Cabia. E por que deixou o processo andar, então, com esse problema? O processo foi submetido à área de fiscalização, que manifestou-se favorável, de modo que eu dei para você. Mas está dizendo que a responsabilidade é da importação, não era dela? Há uma troca de e-mails, senador, onde se relata o que foi definido por cada um. Bem, somente a divisão de importação poderia paralisar o processo por conta dessa inconsistência envolvendo a biotec. Pelo menos eu estou falando
comparando com o depoimento da Regina, porque ela diz claramente que a responsabilidade de tudo isso é do Departamento de Importação e que Vossa Senhoria ou o Departamento poderia ter impedido isso até que se resolvesse. É o que diz aqui no depoimento. Então, bem, eu sei que tem os e-mails alertando, etc., mas eu quero dizer que na posição dela, ela diz que a responsabilidade é do Departamento de Importação. Perfeito, eu entendi a sua colocação, senador. É porque não dá para a gente ficar naquele jogo de empurra-empurra. O que eu estou falando é que no que me compete, nas minhas atribuições, analisei a documentação, constatei a divergência, submeti a área de fiscalização. E o contrato, só para você ter ideia, o contrato foi assinado dia 25 de fevereiro. É a última pergunta. Não, mas só deixa ele completar o raciocínio. Tá bom, então... Não, vou acrescentar, tá bom. só deixa ele completar o raciocínio. Então, só para concluir, no que me concerne, nós recebemos a comercial invoice, fizemos os apontamentos, submetemos a área de fiscalização e eles deram parecer favorável. Ela não me disse que não podia constar essa informação na invoice, em momento algum. Pelo contrário, nós temos uma troca de e-mail onde ela responde para o fornecedor que aceita os termos dispostos e aguarda o cumprimento do item 2, que é a apresentação da declaração dizendo quem é a Madison. Então, ok. Só a última colocação, presidente. Veja só, o contrato foi assinado dia 25 de fevereiro. O contrato previa que a primeira dose precisava, né, e ela coloca assim, está suspenso, não é? As primeiras doses precisavam chegar no Brasil com 20 dias após a assinatura, portanto, dia 17 de março. As doses tinham que estar no Brasil dia 17 de março. Ela foi nomeada fiscal no dia 22 de março, quer dizer, depois, não é? Como é que depois de descumprido o contrato, ela autoriza isso ainda? E mais grave, ela recebeu no dia 18 de março, antes da nomeação dela, um e-mail, né? Aquele e-mail que Vossa Excelência mandou para ela como fiscal, solicitando autorização de importação. Ela recebeu um pedido de um servidor para que autorizasse a importação antes de ser fiscal do contrato, porque ela não era, ela só foi fiscal depois. Quem facilitou o contrato, aliás, quem fiscalizou esse contrato, no caso aí, entre o dia 25 de fevereiro e 22 de março? Vossa Senhoria disse que não sabe. Não sei, não me cabe, porque eu fui provocado no dia 16, reiterado no dia 18 com a documentação e submeti à área de fiscalização na mesma data, tendo ela me respondido somente após a nomeação dela. O senhor conhece algum ato que pode... que ampara essa atitude dela de responder por um negócio que ela não era fiscal ainda? Infelizmente, senhor senador, como meu trabalho é na área de importação, eu não tenho como dizer as competências da área de fiscalização. Alguém não fez. E aí a gente percebe claramente, né, que pelo e-mail do dia 16, fica claro, com a anuência da Secretaria Executiva, ou seja, a Secretaria Executiva mandou fazer. É o que a gente percebe aqui. Então,